Estamos no bico do milagre, no sítio da Nazaré. Esta extremidade rochosa que se debruça sobre o Atlântico e lá embaixo, sobre a praia da Nazaré, esse extenso areal, que no passado se designava como a Vila da Pedreneira. Mas então porquê este topónimo, Nazaré? Bom, tem tudo a ver com um milagre que aconteceu exatamente neste bico. Um milagre, segundo a tradição, segundo a lenda, teria acontecido em 1182, a Dom Fuas Roupinho, um fidalgo, o alcaide-mor de Porto de Mós, que numa manhã de caçada se dirigiu aqui até ao litoral, mas uma manhã de grande neblina, um nevoeiro cerrado, e ele vinha seguindo um grande veado. E não se apercebeu do perigo em que estava a cair. É que o veado, talvez o demo, atraiu exatamente até aqui, até este enorme precipício, a esta falésia. E é no último instante que ele se apercebe do sítio onde está e face a uma queda mortal. E reconhece o sítio porque aqui havia uma pequena gruta onde era venerada uma velha imagem de Nossa Senhora. E por isso mesmo, nesse último instante, ele pediu a Nossa Senhora para o valer. E a verdade é que o cavalo acabou por fincar aqui, mesmo na ponta da falésia, as suas patas e evitou a queda mortal. De imediato, Dom Fuas Roupinho desceu da sua montada, desceu também até à gruta e agradeceu a Nossa Senhora, mandando sobre a gruta construir uma capela. É, até hoje, a Ermida da Memória, a memória desse acontecimento miraculoso. Ora, durante a construção da capela, surgiu uma pequena arca que guardava importantes relíquias de São Brás, de São Bartolomeu, e um escrito que vinha testemunhar que essa imagem de Nossa Senhora sentada num banco, amamentando o menino, era uma imagem antiquíssima, das origens da cristandade, e teria estado originalmente objeto de grande devoção em Nazaré, na Judeia. E por isso, Nossa Senhora da Nazaré, por várias vicissitudes, a imagem acabaria por aportar a este lugar. E está na base de uma enorme devoção, particularmente a partir do século XVI e XVII. Aliás, aqui no Bico do Milagre, encontramos um cruzeiro que evoca uma outra tradição, a de que Vasco da Gama, antes e depois da sua primeira viagem para a Índia, aqui terá vindo pedir a proteção de Nossa Senhora da Nazaré. Uma devoção tão forte que acabará por dar origem a um importante e concorrido santuário, a Nossa Senhora da Nazaré, e o próprio sítio. E lá embaixo, a Pedreneira, todo este conjunto, ficará conhecida como a Nazaré. Mas não foi para evocar esse milagre, muito menos para vir a banhos neste convidativo areal da Nazaré, viemos até aqui. Não. O motivo é outro. Prende-se com uma histórica fortaleza que foi também construída aqui, no alto deste promontório, aqui, no sítio. Uma fortaleza que guarda também aquele que é um dos históricos faróis da costa portuguesa. O farol da Nazaré. O Farol da Nazaré localiza-se no concelho da Nazaré. Foi inaugurado em 1903. Tem apenas 4 metros de altura e um alcance de 14 milhas náuticas, 26 quilómetros. Embora o Farol da Nazaré tenha entrado em funcionamento em 1903, as suas origens são muito mais antigas. Pelo menos as origens desta preocupação em construir nesta costa equipamentos que permitissem, enfim, um sinal luminoso para tornar
mais segura esta costa. Sabemos que no século XVI há já referências documentais a que nessa época havia vestígios antigos de uma fortaleza ainda relativamente incipiente, onde existia um facho com lume que ardia todas as noites para permitir que as embarcações ao largo chegassem em segurança aqui ao porto. Tratava-se provavelmente de uma estrutura medieval. Mas, nesse século XVI, estávamos também a assistir a algum declínio da importância da vila de Pedroneira, pelos motivos que há pouco vos referia, tendo em conta o desenvolvimento urbano do sítio em relação com o desenvolvimento do culto a Nossa Senhora da Nazaré. E por isso, nesse século XVI, o rei Dom Sebastião, mesmo no final do seu reinado, por volta de 1578, preocupado que estava com os ataques dos piratas nesta costa, decide construir aqui um forte. Ele irá escolher o local e dar início à construção dessa fortaleza, tendo escolhido já não a parte baixa da Pedroneira, mas exatamente aqui, o extremo do sítio, este istmo rochoso. E é aqui que então tem início a construção daquela que virá a ser a fortaleza de São Miguel Arcanjo, embora por vezes surja também com a designação antiga de São Miguel da Pedroneira. Mas a construção de Dom Sebastião ficará praticamente limitada aos alicerces. Será já durante o domínio filipino que grande parte da construção do forte se vai concretizar, mas em rigor, ela só vai ser terminada após a restauração da independência, com Dom João IV e as guerras da restauração. Concluída de uma forma decisiva com Dom João IV e no contexto da Guerra da Restauração, a fortaleza não virá a ter grandes feitos militares, o que significa que cumpriu a sua função. Isto é, foi suficientemente dissuasora para que aqui alguém tentasse desembarcar, fazer algum ataque na região. Mas tal não impediu, contudo, que a fortaleza, em alguns momentos, tivesse algum papel importante em alguns acontecimentos político-militares. Mas, para nos falar sobre isso e também sobre o presente da fortaleza, temos connosco Carlos Filipe, o diretor-geral da marca Praia do Norte e também, por isso, com responsabilidades aqui na direção da fortaleza. Que acontecimentos político-militares foram esses onde o forte teve aqui algum protagonismo? Teve algum protagonismo, recebeu na altura das invasões francesas uma guarnição de tropas que depois foram expulsas pela população. Foi a própria população? Sim, a população levantou-se e contou-se algumas histórias e lendas engraçadas sobre esse período da nossa história. Depois, nas lutas liberais, também teve algum papel em termos dos apoiantes do partido, e os opositores também tiveram aqui alguma interação, no sentido, inclusivamente, pela destruição do anjo de São Miguel Arcanjo, que se encontra no topo da entrada. Foram dois acontecimentos históricos em que ele teve um papel muito reduzido, mas no qual também participou. Claro. E depois desses acontecimentos do século XIX, ele, enfim, deixa de ter propriamente grande serventia militar e passa mesmo para a posse de privados, não é? Sim. Chegou a estar na posse de privados, depois foram expropriados. Depois teve governadores que faziam parte da casa aqui de Nossa Senhora da Nazaré, da Confraria. Ou seja, teve aqui alguns momentos importantes. No início do século XX foi instalado o farol, que está no topo, e depois teve basicamente um século ao abandono, cumprindo a função de farol, ao abandono, no sentido em que não tinha atividade militar, vamos falar assim.
E, portanto, chegamos ao final do século XX e, entretanto, a Nazaré está nas bocas do mundo por causa do surf. É e verdade. qual o papel da Fortaleza nesse contexto? O Forte foi um grande ativo também na promoção das ondas da Nazaré, porque foi em 2011, um grupo de pessoas da Nazaré convidou o Garrett McNamara para vir explorar o canhão da Nazaré, em 2010, e em 2011 ele bateu o recorde mundial que transportou as ondas e a Nazaré para o mundo inteiro. Desde aí para cá, o Forte tem sido, em certa medida, a base deste rebuliço todo que acontece aqui na Nazaré. E está-se claramente a adaptar a esse... Sim, claro, sim. O que é que nós podemos ver, o que é que tem sido desenvolvido no interior do Forte? No interior do Forte nós temos vindo a fazer algumas exposições e alguns concertos também. E anualmente fazemos uma exposição de fotografia em que convidamos um dos fotógrafos que anda por cá e que também contribui muito, tanto os fotógrafos como os videógrafos, para levar as ondas da Nazaré ao mundo inteiro. Eles captam as imagens que depois vão para todo lado, aquelas imagens fantásticas, e nós temos essa exposição de fotografia todos os anos porque achamos que também é importante dar a essas pessoas um lugar dentro do Forte. Não conseguimos todos, obviamente, mas aqueles temos vindo a fazer esse trabalho com aqueles que já não cá há mais anos. Não é? Depois temos uma parceria com o Instituto Hidrográfico também, que fizemos em 2015, que é uma salinha pequenina, mas que tem mostra bem o que é o trabalho que o Instituto Hidrográfico tem feito também aqui no Canhão da Nazaré, nomeadamente a parte científica do Canhão da Nazaré, como é que as ondas se formam, que tipo de espécies animais é que lá vivem, o submarino alemão que temos aqui, que foi fundado no final da Segunda Guerra Mundial. Depois temos aquele que é a exposição Ex Libris do Forte hoje em dia, porque não existe mais em nenhuma parte do mundo, que é a exposição das pranchas dos surfistas, que iniciámos em 2016. O Pedro Scooby ofereceu-nos uma prancha com a condição dela ficar exposta aqui. Nós criámos uma estrutura com biografia e depois colocámos a prancha. Passado um ano tínhamos o Forte todo cheio de pranchas, porque toda a gente quis, obviamente, também participar nesta exposição. Carlos, nós estamos perante aquele que deve ser um dos monumentos mais visitados no país, exatamente por causa dessa programação e do surf. Sem dúvida, sem dúvida. Tem alguns números? Sim. Nós até ao final do ano passado tínhamos, ou seja, o Forte abriu ao público durante todo o ano, a partir de 2015. Antes disso abria durante 2 meses ou 4 meses, em 2014 e 2 meses para trás. A partir do momento que abrimos o ano inteiro, tivemos muito mais visitantes e até ao ano passado recebemos há cerca de mais de 1,5 milhão de visitantes desde essa altura. Das mais diferentes nacionalidades, presumo. Sim. Nós temos, o ano passado recebemos 121 nacionalidades aqui, que nós fazemos esse controle também para fins estatísticos. 121, de facto. Sim, são muitos países. São muitos países mesmo. E nesse contexto, qual também a importância turística que o Farol tem hoje na Fortaleza? O Farol é uma espécie de ex-libris aqui da Nazaré. E em cima do Forte as pessoas que vêm, a maior parte delas quer tirar uma fotografia precisamente com o Farol, que foi instalado no início do século XX, como referimos anteriormente, para ajudar a navegação dos barcos de pesca e dos pescadores da Nazaré. Se é verdade que após esse protagonismo militar, político, na primeira metade do século XIX, decorrente das invasões francesas e das guerras liberais, vão, após esses acontecimentos, fazer decair a importância estratégica deste forte, não é menos verdade que a necessidade de sinalizar esta costa, de aqui haver sinais luminosos para as embarcações que demandam Nazaré, fará com que este continue a ser um local estratégico. E em meados e na segunda metade do século XIX vão começar a desenvolver-se estudos, projetos para aqui, em pleno Forte, fazer nascer um farol moderno. Os estudos vão, entanto, prolongar-se e teremos que esperar por 1902 para que o Estado, por utilidade pública, exproprie o Forte. Sim, nessa altura, ele encontrava-se na posse de privados. As obras de adaptação do Forte têm lugar de imediato, mas teremos que esperar por uma data simbólica, 1 de dezembro
de 1903 para que o farol entrasse em funcionamento. Esquita Ramos é o chefe de farol do Peneda da Saudade, em São Pedro de Moel, mas tem também responsabilidades aqui, no farol da Nazaré. Chefe, e presumo de outros, não é? Tem uma série de estruturas à sua responsabilidade. Desde São Pedro até São Martinho do Porto, tudo que é assinalamento marítimo é connosco. Faróis, farolinhos. Farolinhos. Ainda Neste caso é farolinho. Claro. 2 faróis e 5 farolinhos. Ou seja, a atividade diária não se limita apenas lá ao farol de Peneda da Saudade. Não. Portanto, há sempre qualquer coisa para fazer, como em todos, e vamos percorrendo, vamos fazendo rotinas aos farolinhos todos. Ao longo da costa. Para a coisa correr bem. Um aspecto que, enfim, diferencia os faróis e os farolinhos todos uns dos outros é aquilo que designam como característica, isto é, a luz que ele... O bilhete de identidade do farol. O bilhete de identidade, muito bem. São todos diferentes. Neste caso, como é que é? Neste caso, este da Nazaré são ocultações de 3 segundos. Portanto, 3 em 3 segundos, um relâmpago branco aparece. E quem está no horizonte vê. Consegue identificar e diferenciar dos outros, porque são todos diferentes. Até porque, em alguns casos, eu imagino que, estando no alto mar, se consegue apanhar 2 faróis, isso é possível? 2, 3, de preferência, né? Para fazer a triangulação e saber exatamente o sítio onde está. E por isso a característica ser diferente. Ele é sabe fundamental. Que ali está, por exemplo, São Pedro de Moel, a norte, depois aparece a Berlenga, a sul, e pode apanhar o Cabo Mondego a norte, mais a norte ainda. Portanto, e depois aí vão à carta, fazendo a triangulação, sabem onde estão. Chefe, e qual é a importância deste farol da Nazaré? Importância, isto atualmente é um farol de aproximação ao Porto de Nazaré. Basicamente é isso, não é? Antigamente deve ter tido mais importância, porque havia o Porto, que não é o atual, não é o que é agora, e... Chefe, tem aqui uma responsabilidade acrescida, porque este é provavelmente o farol mais fotografado do nosso país e um dos mais fotografados no mundo por causa do surf e das grandes ondas, não é? Da onda da Nazaré, sim. É. Por isso é que temos o dobro, o triplo de trabalho, para manter sempre isto apresentável, não é? Claro, tem uma grande visibilidade. E fazemos por isso, não é? Walter Chicharra, o Presidente da Câmara Municipal da Nazaré. Presidente, qual a importância que tem este forte e o seu farol para a Nazaré? É uma importância estratégica, mas eu diria que não é para a Nazaré só. Naturalmente sou muito suspeito, muito vaidoso da minha terra, mas tem sido provavelmente o imóvel mais fotografado e com maior relevância global para o próprio país. Mas sim, é estratégico e está, digamos, no topo das preocupações do município. E diz-me isso, que é o mais fotografado, dos monumentos mais fotografados, talvez mesmo do país, por causa do surf, não é? Claramente. E qual é a ligação que este monumento tem à prática do surf e a todo este movimento que a Nazaré tem registrado nestes 20 anos? Bem, ele naturalmente é por si só um forte que foi construído para nos proteger dos piratas em 1577, mas acima de tudo tomou uma posição de extrema relevância enquanto farol para ajudar a navegação e nomeadamente os pescadores locais, mas a ligação ao surf hoje em dia é incontornável. Há que perceber que é aqui ao lado da Praia do Norte, neste forte, neste farol, que as equipas de suporte aos surfistas, com radiocomunicação, enfim, lhes indicam onde os setos de onda,
lhes indicam onde o surfista caiu e onde há que fazer o resgate e, portanto, tem, do ponto de vista da segurança, um papel decisivo para os surfistas. Para a Câmara Municipal, tem o papel decisivo de receber a comunicação social, de lhes dar o primeiro varandim mais espetacular para darem direto às ondas gigantes e, portanto, é também por aí um espaço altamente requisitado para quem o quer visitar. Mas, Presidente, o Farol é também, digamos, o início da Praia Norte, que é uma marca que o município tem vindo também a desenvolver. A Praia do Norte não só é a praia onde as ondas gigantes acontecem, já agora um pormenor que é importante na concepção da marca e na sua libertação também em 2014, havia muito quem nos sugerisse que transformássemos o Praia do Norte em North Beach ou algo parecido. Sempre, e não é só, mas também porque somos muito nacionalistas e defensores da língua portuguesa e porque achamos que essa componente da afirmação tinha que ser feita com Praia do Norte, mantivemos o nome e é hoje em dia uma marca, como passa publicidade, como eu lhe costumo chamar, uma pequena Quicksilver, uma pequena Rip Curl, porque tem todo o equipamento que essas grandes marcas ligadas ao surf têm, desde os coletes insufláveis para as condições específicas da Praia do Norte para estes surfistas, até ao casual wear, aos caps, às pranchas de bodyboard e de surf, e de longboard e de stand-up paddle. Portanto, é uma marca que também foi criada para amplificar este fenómeno das ondas gigantes. É totalmente detida pela Câmara Municipal e é uma marca de grande sucesso, diria eu. É uma outra forma de dar visibilidade mundial à Nazaré, através dessa marca. Claro que sim. O município, desde que entrei em funções há perto de 9 anos, mudou totalmente a forma como comunicávamos. Esta é uma boa demonstração também do sucesso que temos tido. E, no fundo, passámos a ter, não só, mas muito presente e no centro de toda a comunicação, as questões das ondas gigantes, a questão deste farol, associada à grande beleza da Nazaré, do seu concelho, e, enfim, a um conjunto de características também do nosso povo, que no global permitem esta globalização que hoje em dia a Nazaré tem, a ponto de sermos visitados a cada ano, em média por 120 nacionalidades de todo o mundo. Bom, mas eu sei que o Sr. Presidente e a sua autarquia querem mais para este imóvel, não é? Há projetos. Queremos, acima de tudo, dar-lhe as condições que ele necessita. Há que perceber que este é um imóvel que data de 1577, enfim, não temos o histórico desses séculos passados, mas do mais recente temos uma pequena requalificação. Portanto, o que estamos, desde que entramos em funções, com muita preocupação e com muito atraso, porque não é uma matéria fácil, porque contacta com uma série de entidades que aqui têm que emitir parecer, mas dou a boa notícia de que nesta altura temos já o parecer definitivo da Direção-Geral do Património Cultural, sabemos o que é que podemos aqui fazer, o projeto de requalificação está feito, está debaixo da responsabilidade de um arquiteto também do Norte, curiosamente da cidade do Porto, João Rapagão, e portanto estamos na fase de fechar o projeto, dos acessos, também ao Farol e à Praia do Norte, e de, ainda que tenhamos já uma parte garantida, começar a procurar financiamento, nomeadamente dos fundos comunitários. Enfim, um farol centenário ainda com muito para dar. Claramente que sim, e que acredito continuará a ser aquilo precisamente que ele é, na prática, um farol que guia, espero eu, o povo da Nazaré, o movimento do surf, os surfistas, os pescadores da Nazaré, que são um elemento aqui incontornável na terra, e que será seguramente uma lanterna ou um lume imenso que conduzirá seguramente e manterá a Nazaré no grande sucesso que tem tido nos últimos 6, 7, 8 anos. Nuno Santos é um conhecido surfista português, conhecido não só em Portugal, mas mesmo em termos internacionais, até por uma circunstância que o Nuno também é violinista e toca violino enquanto está a fazer surf. Como é que é isso? Joel, é uma combinação de paixões. Na verdade, eu sou realmente violinista, tenho uma paixão muito grande também pelo mar, pelas ondas grandes, e na verdade isto não é mais do que uma combinação de paixões
e um desafio pessoal, com certeza. Mas aliás, eu sei que não é só no mar, não é só em cima da prancha que o Nuno toca em sítios inusitados, não é? Exato. Então, o conceito de todo o projeto é percorrer as maiores cordilheiras do mundo e as maiores ondas do mundo e andar aí com o meu violino e, de certa forma, explorar um pouco esses sítios, seja culturalmente, seja até mesmo em termos ambientais, e conhecer essas realidades, e é isso que é o meu projeto de vida e, ao fim ao cabo, também um projeto profissional. Claro, por exemplo, sim. Nuno, estava a dizer que o desafio passa pelas maiores ondas e, por isso, como poderia deixar de ser, a Nazaré é um local que o Nuno utiliza frequentemente. Sim, sim, eu cresci aqui ao lado e isto aqui é a minha realidade em termos de ondas desde que me lembro. E quero dizer, quando todo o fenómeno das ondas grandes começou, eu não tinha na altura a experiência nem o conhecimento necessário, mas quero dizer, estou aqui e tenho uma paixão muito grande pelo mar e por desafios, e foi um pouco ali atrás dos acontecimentos, e a verdade é que descobri aqui de certa forma, uma escola de valores, um local que me ensina a mim particularmente muito sobre mim e sobre uma série de questões, claro, que nos rodeiam. Ou seja, imagino que no meio daquelas grandes vagas e no meio do oceano é também uma forma de nos encontrarmos. É, não é? sem dúvida. É uma forma de autoconhecimento e de percebermos e trazermos ao de cima aqueles traços de caráter que às vezes escondemos um bocadinho e que não queremos reconhecer, mas estas situações são por vezes tão fortes que trazem o óbvio ao de cima, e é uma boa lição. Nuno, e quando estão aqui nas ondas da Nazaré, o forte e o seu farol são alguma referência, têm alguma utilidade para os surfistas? São João. Isto é um sítio emblemático para todos nós, quer dizer, é o farol se calhar mais fotografado do mundo, mas quer dizer, assim como se fotografa de terra para o mar, nós que estamos no mar também o temos como referência, como um local em terra, porque naturalmente que no meio das ondas grandes, isto por exemplo, em dias em que nós estamos a surfar em que o mar está particularmente grande, nós perdemos a noção do areal, claro, não conseguimos ver o areal, mas o farol sendo um ponto alto, o farol e o promontório são uma referência que nos ajuda a posicionar-nos e a sabermos que tipo de circunstâncias é que podemos encontrar, porque o perfil de rebentação das ondas muda ao longo da praia. E então o farol é uma referência importantíssima. Está sempre ali. E está sempre ali. E para além disso também é muitas vezes onde os elementos que são responsáveis pela comunicação, os que se chamam os spotters, que são as pessoas que têm a visão superior e que orientam as equipas que estão a surfar, é muitas vezes lá que se posicionam, portanto é um sítio muito, muito importante para nós. Alguma história que queira partilhar connosco? Eu tenho uma história curiosa que gostava muito de partilhar consigo e com todas as pessoas que estão a ver este programa. Há uns anos atrás, num dia de ondas grandes, saí com os meus companheiros e estávamos pouquíssimas pessoas dentro d'água, e surpreendentemente, de repente, levantou-se um nevoeiro cerradíssimo. E quando eu digo um nevoeiro cerrado, era um nevoeiro que não dava para ver mais do que 3 metros de distância, o que nestas circunstâncias é assustador. E foi nessa altura que os avisos sonoros do farol nos ajudaram a perceber onde é que estava o farol. Ou seja, neste caso não foi a luz, mas foi o farol estar ali e os avisos sonoros que nos ajudaram, de certa forma, a perceber onde é que o farol estava, e depois conseguimos navegar até ao Porto de Abrigo. Foi um grande desafio nesse dia e foi bastante assustador. Quando o farol da Nazaré entrou em funcionamento em 1913, o sistema de iluminação era assegurado por um candeeiro com 2 torcidas alimentadas a petróleo. 50 anos depois, em 1953, dá-se a sua eletrificação com a ligação à rede de fornecimento de energia. Entretanto, já na década de 80, ele vai ser objeto de uma grande renovação do ponto de vista elétrico. Dá-se então a sua automatização e passa a funcionar com uma lâmpada de halogénio, ligada também
a 2 baterias para, se houvesse alguma quebra na rede pública, o farol não deixasse de funcionar. 2 baterias que continuam ainda hoje a alimentar o sistema de iluminação, que, no entanto, em 2013 foi substituído por um sistema de LEDs. Aparentemente é um farolim. É, no entanto, um farol. Estamos no seu topo e aquilo que noutras estruturas deste tipo é uma torre bem visível. No caso da Nazaré, a torre acaba por ficar oculta pelo próprio corpo da fortaleza, uma vez que ele mergulha nas entranhas do Forte de São Miguel. É um farol que se confunde por isso com o próprio monumento. E não deixa de ser por isso sintomático que para a gente da Nazaré, o forte é ele próprio conhecido como o farol. Mais um caso paradigmático de como os faróis fazem parte não só do património, mas da própria identidade das nossas comunidades. Os faróis são um património identitário de Portugal. O farol da Nazaré não é o único da costa portuguesa que se ergue no interior de uma fortaleza. Há outros. Caso do Bugio, erguido a partir do século XVI, na Ilhota do Bugio, ou Cabeça Seca, na Barra do Tejo. É um dos mais antigos do país, com enorme valor patrimonial, mas também dos mais inacessíveis. Vamos desvendá-lo para si no próximo episódio do Conversas com História nos Faróis.